Olá classe, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do estudo do meio, isso mesmo, então fica ligadinho porque hoje vamos aprender muito. Vamos lá, eu quero saber o que é igualdade de gênero. Vamos ver se vocês estão ligadinhos na nossa aula. Quem vai ser o primeiro? Pode começar. Igualdade de gênero, professora, é a igualdade de direitos, liberdades e oportunidades, onde, em todos os domínios da sociedade político, econômico, cultural e social, entre rapazes e raparigas, homens e mulheres. Por quê? Porque historicamente o papel da mulher foi sempre desvalorizado. E quem saberia me dizer a evolução dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero em Portugal? Quem poderia me dizer, pessoal? Euzinha, professora, estudei muito. Eu vou falar que até em 1969 as mulheres só podiam viajar para o estrangeiro com autorização escrita dada pelos maridos, acredita? Até 1974, o papel da mulher era tomar conta da casa, ser boa esposa e ser boa mãe. As professoras precisavam de autorização do ministro da Educação para casar e só ficavam autorizadas se recebesse o mesmo ordenado, ou menos do que os dos maridos. Algumas profissões estavam proibidas às mulheres, como a política, diplomata e juíza. Após 1974, que depois que minha mãe nasceu, pela primeira vez as mulheres puderam votar e ser eleitas de forma universal e livre. Em 1976 foi anulado o direito do marido a abrir as correspondências das mulheres, acredita? Em 1978, o trabalho doméstico deixou de ser obrigação de mulher. A mulher passou a ter direito sobre poderes paternal. Pode ter decisão sobre os filhos. A mulher deixou de precisar de autorização do marido para exercer um trabalho fora de casa. Que absurdo! Muito bem. Agora, nesse mesmo sentido de tempo, né? De muito tempo, vamos reconhecer as unidades de tempo. Que unidades de tempo se utilizam para datar os acontecimentos do passado. Para se estudar os acontecimentos do passado, utilizam-se diferentes unidades de tempo que nos permite datá-los e localizá-los no tempo. Por exemplo, está relacionada na década, que é de período de 10 anos, o século, período de 100 anos, e o milênio, período de 1000 anos. Então tem essas unidades de tempo, né? Década, período de 10 anos, depois conta mais o século, que é 100 anos, e depois conta mais o milênio, que é 1000 anos. Como se faz a contagem do tempo? A década. Se o ano determina em 0, significa que pertence à década anterior. Ano de 1980 é a década de 70. Se o ano não termina em 0, o algarismo das dezenas corresponde à década ano 1985, década de 80. Já acreditam, pessoal? Os séculos representam-se com a abreviatura século, seguindo da numeração romana. E no século, se o ano termina em 2 zeros, as centenas correspondem ao século ano 1500, século 1500. Se o ano não termina em 2 zeros, soma uma unidade às centenas, anos de 1580, 15 mais 1 é igual a 16. Ok, pessoal? É uma continha que temos que fazer. E o milênio, cada milênio tem início no ano que termina em 001 e acaba no ano que termina em 000. É uma conta bem explicativa, né? E legal também de se aprender, né, pessoal? Então, eu vou falar que a queda do Império Romano foi no milênio, no primeiro milênio. Chegada do homem à Lua foi no segundo milênio. A evolução tecnológica no terceiro milênio. É bem interessante, né, pessoal?
e as referências temporais. Para os países ocidentais, o nascimento de Cristo marca o início da contagem do tempo. Consideram-se de dois grandes períodos, antes de Cristo, que é o AC, e o depois de Cristo. É uma contagem bem significativa, porque ele é o rei do mundo. Então, a partir da contagem de antes de Cristo e depois de Cristo, tem os maiores acontecimentos humanos, não é, pessoal? Está bem explicado isso e é muito importante. Antes de Cristo, o tempo antes de Cristo conta-se por ordem decrescente. À frente de cada data escreve-se sempre o A.C. E depois de Cristo, o tempo depois de Cristo conta-se por ordem crescente. À frente da data não é necessário escrever D.C, ok? Agora eu quero ver quem foi que aprendeu a história local, as datas e fatos importantes. Conheces datas e fatos importantes da história da tua atualidade e da tua localidade? Em todas as localidades existem datas e fatos importantes que marcam as suas. Vamos ver quem sabe. Fala. Eu vou falar das lendas históricas. As lendas são histórias que se transmitem oralmente de geração em geração para explicar os fatos misteriosos, misturando o verdade com a fantasia. Alguns exemplos é a lenda das 7 cidades e a lenda do milagre das rosas. Eu vou falar das batalhas. Em algumas localidades ocorreram batalhas muito importantes, como por exemplo, a Batalha de Aljubarrota permitiu assegurar a independência de Portugal e também a Batalha de Ourique permitiu conquistar novos territórios. Quando eu pesquiso, eu descubro a Batalha de Ourique está associada à lenda do milagre de Ourique. Pesquisas fatos sobre a Batalha de Ourique no site ena.rtp.pt e descobre como ela está representada na bandeira de Portugal. É muito interessante, pessoal, pesquisem lá. Falar a origem da povoação. Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e teve a sua origem na Roma Antiga, no ano de 16 a.C., como Bracara Augusta. Bracara, porque era uma povoação de povos celtas, bracaros, e Augusta para homenagear o imperador romano Otávio Augusto. Eu vou falar de fatos e datas importantes. A criação de conselhos decorria de atribuição do foral pelo rei, um documento que estabelecia os deveres e privilégios dos seus habitantes, por exemplo, Foral da Guarda, 27 de novembro de 1199. Vou falar do feriado municipal. Cada concelho tem um municipal. Você sabia que é a data em que se comemora algo importante dessa localidade? Por exemplo, o feriado municipal do Conselho de Évora de 29 de junho. Falar de personagens históricas. Em todas as localidades existem pessoas importantes para a sua história. Em homenagem a essas pessoas, constroem-se monumentos ou dá-se o seu nome às ruas, praças, pontes, escolas, jardins, etc. Por exemplo, a Ponte Vasco da Gama, estátua do infante Dom Henrique. Eu também vou vocês sobre a origem da povoação Vila Guimarães. É o seguinte, pessoal, Guimarães teve a sua origem numa vila chamada Arnes. Uma vila era uma casa de campo no tempo romanos, e Guimarães julga-se que seria o nome ou Guimara de um dos donos da terra. No século, a condessa Madonna Dias mandou construir um vento e para sua defesa mandou construir o castelo. Guimarães desenvolveu-se em volta dessas duas ações. Com o passar dos séculos, a palavra Guimarães evoluindo para Guimarães. É por essa razão que antes de Guimarães são chamados guimaranenses. Que 3 personagens históricos, por exemplo, o de Dom Henrique,
guerreiro cristão de origem francesa, foi viver para a região. Dona T, esposa do conde Dom Henrique, o Dom Afonso Henriques, filho do conde Henrique e de Dona Teresa, foi o rei de Portugal, não se esqueça. Lembrando que Batalha de Somamed, no dia 24 de junho de 1128, travou-se a Batalha de Somamed junto ao Castelo de Guimarães. Esta batalha foi travada entre o exército de Dom Afonso Henriques e o exército de sua mãe Dona Teresa. Feriado municipal, 24 de junho. Como a Batalha de Somamed foi um acontecimento histórico muito importante no Conselho de Guimarães, a sua data é feriado municipal. E para terminar a aula de hoje, não vamos esquecer das lendas históricas, ok, pessoal? Lendas de Ergas Muniz. Reza a lenda que no cerco a Guimarães, Ergas Muniz, raio conselheiro de Dom Afonso Henriques, decidiu negociar a paz com o rei castelhano Afonso. A troco da paz, prometeu-lhe a obediência de Dom Afonso Henriques. No entanto, mais tarde, o Dom Afonso Henriques quebrou esta promessa feita por Ergas Muniz ao rei. Vestidos de condenados, Ergas Muniz e a sua família foram ao palácio de Dom Afonso, pondo nas mãos do rei as suas vidas como garantia da promessa quebrada por Dom Afonso Henriques. Perante a coragem e a humildade de Ergas Muniz, o rei perdoou-os e foi salvaguardada a sua honra e também de Dom Afonso Henriques. E por hoje é só, alunos, então estudem muito e você é de casa, fica ligadinho, porque aqui você vai aprender muito mais, vai aprender com a gente vai aprender juntinhos essas lindas histórias que estamos no livro do estudo do meio, aproveitando para estudar para a prova, assim você fixa mais na sua mente, e aí a prova você vai tirar uma nota 10, uma nota excelente. Então até os próximos vídeos e as próximas aulas. Tchauzinho, beijinho.